Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um capítulo do estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma psicografia do médium Chico Xavier pelo espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 18, capítulo que André Luiz intitula com o nome Apontamentos à Margem. Apontamentos à Margem. Já dá para perceber que com o título do capítulo fica claro que André Luiz está dizendo que existe considerações à margem daquilo que a gente vinha estudando nos últimos capítulos, daqueles temas da psicofonia, da clarividência, da clareaudiência, do tratamento de desobsessão, da prática mediúnica de desobsessão, do trânsito do médium, do trabalho do doutrinador. Afinal, nós sabemos que nos últimos capítulos a gente vem acompanhando uma instituição espírita dentro da qual existe uma reunião mediúnica, e é nessa reunião mediúnica que a gente tem acompanhado os trabalhos descritos por André Luiz nos últimos capítulos. Então esse capítulo 18, nós estamos estudando toda a obra de André Luiz e particularmente no momento atual, toda a obra Nos Domínios da Mediunidade, né? Estamos estudando toda a série André Luiz, todos os livros dessa coleção, e no momento atual estamos estudando capítulo por capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Bem, apontamentos à margem. Apontamentos à margem diz respeito a um trabalho de psicografia em que os espíritos ligados a André Luiz fazem considerações sobre esse trabalho de psicografia. Um trabalho de psicografia que é um trabalho não apenas da sessão mediúnica especificamente, porque tem as reuniões mediúnicas onde a gente tem um trabalho ali privado dos componentes do grupo, onde há, em algum momento, em alguma medida, um médium que entra em transe e psicografa uma mensagem para o grupo, uma mensagem que sirva ali de orientação para o grupo em psicografia. E há o trabalho mediúnico de médiuns que psicografam cartas de seres queridos que desencarnaram aos amigos, amores, afetos, entes queridos que se encontram na Terra. São as cartas de consolação, as mensagens mediúnicas endereçadas aos encarnados. No caso em pauta, a gente tem o trabalho mediúnico da reunião privativa encerrando os trabalhos acontecendo ali de maneira privada, encerrando, os encarnados sendo atendidos em outra sala, mas essa médium, Dona Ambrosina, entrando em transe no final dos trabalhos e psicografando algumas mensagens endereçadas aos encarnados. Então é um trabalho mais peculiar. Recorde aquilo que eu falei da minha hipótese em relação à Dona Ambrosina, quem sabe seria o próprio médium Chico Xavier. Por quê? Porque o trabalho de psicografia aos parentes, aos entes queridos, mensagens consoladoras dos desencarnados que se foram, aos entes queridos que estão na Terra, de maneira particular, é um trabalho muito delicado, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que exige determinadas características daquele médium, são requisitos, e é um trabalho inclusive perigoso. Perigoso em que sentido? É um trabalho arriscado, no sentido de que o médium pode ser em algum momento vítima de uma enganação. Ele pode ser vítima de um espírito brincalhão, de um espírito embusteiro, de um espírito perturbador, se fazendo passar por aquele ente querido que utiliza ele para colocá-lo em uma situação ridícula. É um trabalho muito delicado, é um trabalho difícil, é um trabalho que não é todo médium de psicografia que tem condição de executar, de exercer, tá? Chico Xavier fazia isso e era excepcional, mas era Chico Xavier. A característica e a potência da mediunidade de Chico é inigualável. Raramente é comparada com algum outro médium na história da humanidade. Ele mudava a caligrafia ao escrever. Ele assumia a caligrafia específica do ente querido que se foi, a ponto da assinatura poder ser reconhecida em cartório. Então não era qualquer médium. Não é qualquer médium que tem condição para isso,
que tem uma capacidade mediúnica de filtrar de tal forma o estilo da entidade, para transmitir com a letra, e o que é mais interessante, com dados, com elementos, com detalhes, com características, que só os encarnados, os familiares sabem, e que o médium não podia saber, e ele escreve aquilo. Então, a mensagem mediúnica de desencarnados para entes queridos, né, desencarnados que se foram para entes queridos, mensagens particulares, é um trabalho mediúnico delicado, perigoso, difícil e não é para todo tipo de médium. É inclusive um trabalho arriscado, né? Não é para qualquer médium realizar, e é um trabalho específico, né? E aqui a gente tem a reunião mediúnica concluindo, a médium Ambrosina psicografando, André Luiz e a equipe observando, acompanhando, e a gente tem esse trabalho de Ambrosina servindo a encarnados presentes que podem receber alguma mensagem, mas também aos participantes da mediúnica, que também no final do capítulo recebem uma mensagem do benfeitor espiritual que psicografa por Ambrosina, especificamente para eles, né, chamando a atenção deles em relação à seriedade que é o compromisso da mediunidade, o trabalho mediúnico e assim por diante. André Luiz descreve a sala onde ficam os encarnados atendidos, né, possivelmente com passe, com leitura. No grupo espírita da prece, onde Chico laborava, havia leituras, né, de livros, né, os indivíduos ficavam lendo ali livros edificantes, fazendo comentários sobre o livro, para preparar o ambiente, para que as pessoas ali aflitas pudessem já refletir positivamente, enquanto o Chico Xavier ficava em uma outra sala psicografando. Então, acontecia isso ali. A gente vê muita descrição de André Luiz nesse capítulo, né? E o Aulus diz, são mensagens mediúnicas reconfortantes a companheiros que solicitam assistência e consolo. E aí o Hilário pergunta, mas essas respostas são uma solução definitiva aos problemas dos encarnados? Né? Trazem a solução para todos os problemas dos encarnados? E Aulus diz que claro que não. Claro que não. Afinal de contas, a solução tem a ver com as nossas questões pessoais, com os nossos desafios terrenos. E aí, Hilário pergunta, e qual é a importância, qual é a utilidade dessas mensagens mediúnicas se não soluciona os problemas das criaturas? Olha o que Aulus responde. Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe esquecer que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porque em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amigas, auxiliando os encarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrena. E aí... Hilário disse, não, eu entendo, eu compreendo isso, mas eu fico me colocando na situação do homem vulgar, do homem comum no mundo, da pessoa comum que está cheia de batalhas, cheia de problemas, e que acredita que a mensagem espiritual, a mensagem do céu é uma solução decisiva e absoluta para os seus problemas. Aí o benfeitor espiritual dá uma resposta dizendo assim, isso daí não deixa de ser, essa percepção não deixa de ser uma espécie de maturidade. Afinal de contas, o próprio governador espiritual do planeta, quando veio à Terra, cuidou de doentes, auxiliou inúmeras pessoas, aflitos, mas não deixou de vivenciar os seus próprios desafios no mundo físico. E quando ele auxiliou os companheiros e discípulos, eles não prometeu solução fácil. Zaqueu recebeu a visita dele na sua casa, mas teve que fazer um esforço tremendo para se modificar ao longo de anos e mudar o seu temperamento. Maria de Madalena recebeu uma entrevista com ele e foi orientado de maneira inigualável por ele, mas não pôde fugir.
a sua reforma íntima, a violência que ela fez em relação a ela mesma para se modificar, para ser um grande exemplo de transformação, e passou pelas provas da vida dela. Lázaro, que foi curado de um processo que foi chamado de ressurreição, né, retorno dos mortos, não deixou e não evitou de experimentar os desafios. Paulo de Tarso, que recebeu a visita do Cristo no além, ao mundo físico, pessoalmente o Cristo veio visitá-lo. No entanto, apesar de confortá-lo e orientá-lo, o Cristo não retirou dele os inúmeros sacrifícios, tormentos, sofrimentos, as batalhas que ele travou durante toda a existência. E assim por diante. Então, a mediunidade, o auxílio do alto, não é para tirar os problemas e os desafios que fazem parte do nosso processo de crescimento interior. E aí, enquanto Aulo estava falando isso, André Luiz nota uma senhora ali no público, em prece e mentalmente pedindo a presença do filho. Meu filho, se você não está morto, me visite, venha, estou morrendo de saudade, de angústia, fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da média e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Ela falando mentalmente, mas André Luiz e a equipe registrando esse discurso, que para eles tinha um caráter quase que verbal, né? Um discurso verbal, embora era mentalmente. Né? E aí eles viram o rapaz, que o filho dela, desencarnado, se aproximar e se apresentar no recinto. André Luiz diz, em lastimáveis condições, avançou para a triste mulher, dominado por uma invencível atração, e começou a dizer, gritando, mamãe, não me abandone, estou aqui, me ouça, não morri, me perdoe, sou um renegado. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. Tal a vergonha que me aflige o coração. Então, veja que é um espírito ali bastante angustiado, né? Bastante angustiado, né? Com muitos sofrimentos ali, né? E passando por provações. Dá para entender, pelo que o André Luiz está dizendo aqui, que é um sujeito que acabou entrando no mundo espiritual como suicida, né? Ele exterminou a vida física, né? E André Luiz diz que a mãe, não via ele, não percebia, mas registrava inconscientemente a presença dele ali, né? Gerando nela uma intraduzível ansiedade. Né? Olha só. E aí 2 benfeitores espirituais se aproximaram, pegaram um moço, né, o rapaz desencarnado, né, foram assistir ele, e outros, como o próprio André Luiz e a equipe, foi para tentar auxiliar a senhora que estava em lágrimas, né, lembrando do filho. E quando se aproximam para ver aquela senhora, ela está em lágrimas e com um pensamento suicida também. Não seria melhor morrer para encontrar meu filho após a morte, reencontrá-lo em algum lugar, ou deixar de viver, né? Meu filho, eu quero meu filho. Isso verbalizando ali no seu mundo interior. Aulus e a equipe começa a aplicar passes nela, né? Começa a envolvê-la em recursos magnéticos, e ele explica a situação dessa mulher, né? Dizendo que ela não sabe o que ela está pedindo. O filho era um suicida. Ela não sabe o que ela está pedindo. Ele não tinha a mínima condição de se comunicar. E Aulus ainda diz, se ele se comunica, veja como é complexa a tarefa mediúnica, inclusive da psicografia. Se ele se comunicasse, além dele estar em sofrimento psíquico, em sofrimento no mundo espiritual, por conta do suicídio, o suicida, não podemos romantizar isso. Não podemos ficar romantizando. O suicida experimenta as consequências do seu suicídio no além. Se a gente disser que isso não é verdade, a gente está romantizando o suicídio. O suicídio experimenta problemas maiores no além-túmulo. E experimenta o encontro com a própria consciência. Sofre o suicida no além. Não tem como fugir disso. Então, aquele filho não tinha condição de se comunicar bem. Além de estar sem coordenar direito o raciocínio, em grande desespero, além disso, que comunicação ele ia dar? Ele ia dar uma comunicação atormentada e desesperada que ia desesperar mais ainda o coração daquela mãe. Então não tinha condição ali de dar. Às vezes, parêntese, às vezes acontece de
de um filho que se suicidou dar uma comunicação por intermédio de um médium para a mãe para confortá-la. E aí ele vem e diz, tô aqui, tô em paz, tô bem, mas bem ali entre aspas. É como você faz uma viagem de avião e se a viagem foi horrível, teve turbulência, ficou ruim, teve perigo inclusive de cair o avião, você vai ligar para os seus familiares, não vai dizer, eu estou desesperado, eu quase morro, eu morri, eu vou morrer. Não. Cheguei de viagem, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, tô em paz, tá? Mas em paz, tô bem? Entenda, a gente não pode enganar as pessoas. Até porque quando o espírito suicida se comunica dizendo, tô bem, tô em paz, já é bem melhor do que estar, por exemplo, preso ao túmulo, preso ao cadáver, experimentando a decomposição material, a decomposição do cadáver, experimentando a asfixia da sepultura, e assim por diante, preso ali aos restos mortais, como alguns suicidas descrevem os seus sofrimentos. Então, já é uma coisa boa estar, por exemplo, amparado pelos bons espíritos. Em alguns casos, a gente viu isso muito com Chico Xavier, em alguns casos, o espírito do filho às vezes se comunica por uma necessidade para confortar a mãe, amparado por um benfeitor espiritual. É como se o benfeitor conduzisse a mente do desencarnado. O filho em sofrimento ali, mas o benfeitor, um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, direcionando a mente, ou seja, dizendo a ele, mas dizendo mentalmente, tá? Induzindo a ele mentalmente o que é que ele deveria falar. O que é que ele deveria falar, para confortar o coração materno. Isso aconteceu em alguns casos, sobretudo na mediunidade de Chico Xavier. Isso aconteceu, para confortar o coração materno. Então, mas nem todo caso, mesmo nesses casos, o filho tem que ter uma mínima condição de coordenar o raciocínio que ele recebe. É que nem alguém que está escrevendo e está escrevendo aquilo que alguém diz para ele escrever, está ditando, mas a quem escreve tem que ter um mínimo de discernimento, de coordenação e de atenção para ouvir o que está sendo dito e escrever. A mesma coisa ali. Então, no caso desse filho, Aulus diz, ela não sabe o que ela pede. Ele não tem a mínima condição de se comunicar, mas ele vai receber ajuda, vai receber um amparo da casa, vai ser tratado e vai melhorar para que futuramente ele possa até se comunicar e se prepare para uma futura reencarnação. Mas ele não tem condição de falar nada diretamente à mãe por meio da mediunidade. Então, e aí o Aulus e André Luiz, Hilário entram numa discussão super interessante sobre a importância da mediunidade, a mediunidade no cristianismo ao longo da história, a mediunidade que foi desvirtuada ao longo dos tempos e o papel do espiritismo que resgata essa pureza e essa simplicidade da mediunidade com Jesus, Inclusive citando Jesus como sendo o sublime herói da mediunidade, que conversou com Elias e Moisés no Tabor, que conversou com seres de outra dimensão, que era chamado Senhor dos Espíritos, que dialogou com várias almas e ele mesmo, depois de morto, depois de crucificado, voltou na sua ressurreição, se apresentando a inúmeras testemunhas para mostrar que a vida continua. Essa é a mensagem, esse é o legado maior da mediunidade, demonstrar que a vida continua, que a vida prossegue além do corpo, que a vida prossegue além da matéria densa, que a vida prossegue além do corpo físico material. Todas essas considerações aqui, a Aulus fez, a Hilário e a André Luiz, E então, nós vamos ver a conclusão do capítulo quando o diretor dos trabalhos, que é o Gabriel, é o benfeitor espiritual, pede silêncio. E assim como o diretor encarnado pede silêncio, o doutrinador, o dirigente da sessão mediúnica, pede silêncio. Ambrosina entra num estado de profunda concentração e psicografou uma mensagem mediúnica, que é, digamos assim, a consideração à margem, é uma consideração à margem, ou seja, é uma consideração sobre o tema da mediunidade que ele coloca por escrito. Essa mensagem mediúnica do Gabriel é um verdadeiro roteiro para os médiuns.
e um verdadeiro roteiro para todos nós. Porque no fundo, eu não vou aqui citá-la, ler palavra por palavra, porque você pode pegar o livro e ler a própria mensagem. Mas no fundo aqui, ela está conclamando a olhar a mediunidade com a seriedade que ela precisa. A mediunidade não é um oráculo. Ele até fala isso na mensagem. A mediunidade não é um oráculo para a gente ficar consultando. A mediunidade é coisa séria e seriamente deve ser tratada. Como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele conclama, dizendo que a função da mediunidade é nos conclamar para uma vida maior. Nos estimular para uma vida superior, para uma vida espiritual superior, mesmo estando ainda na carne. Esse é o convite dos bons espíritos, esse é o convite da mediunidade aqui, através dessa mensagem do Gabriel, né? Enfatizando que a mediunidade não soluciona os enigmas da alma humana, mas nos orienta e nos traça caminhos para que a gente possa caminhar. Quem vai caminhar somos nós. A mediunidade aponta rumos, aponta caminhos, né? E nos ajuda a nos aproximar do pensamento puro do Cristo, né? Isso é o que é mais importante em termos aqui de conceitos doutrinários em cima dessa mensagem mediúnica do Gabriel para o grupo, né? Dá para ver que é um capítulo mais curto, um capítulo mais breve, mais conciso, mais sucinto, um capítulo mais econômico, mas um capítulo super importante porque fala sobre as complexidades que é a psicografia por meio de cartas consoladoras aos entes queridos. Nem sempre o desencarnado vai poder se comunicar, por impossibilidade, o médium não tem esse poder. Somente pelo fato de ser médium, ele não tem esse poder, né? Ele não tem essa capacidade, né? Como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá e não de cá para lá, né? O médium é o telefone, ele está ali disponível, mas não cabe a ele dizer se os espíritos vão ou não vão se comunicar e nem conduzir as comunicações. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 18, Apontamentos à Margem, capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.